desenhar, eu sempre tento fazer assim, ó. Colocar o eixo para não confundir, tá? Porque pode haver confusão. Ó. Colocar o eixo Y sempre no espelho. Esse espelho aqui, ó, ele é um espelho, que tipo de espelho que é esse aqui? Côncavo ou convexo? Ó, ele está virado, a parte espelhada está na parte interna, ele está virado para lá com a parte espelhada para lá. Então, esses tracinhos significa atrás do espelho. Então, é um espelho côncavo, quem lembrou muito bem. Então, espelho côncavo. O convexo seria virado para o outro lado, né? A parte espelhada para cá, ó. Mas aí, nesse caso, para analisar eixo X e eixo Y, é sempre bom trabalhar com o eixo no próprio espelho. Aí faria o espelho convexo virado para o outro lado aqui, tá? Porque aí a parte espelhada estaria para cá, mas o vértice, o foco e o centro de circunferência estariam no mesmo lugar, né? Não ia precisar mexer neles. Então tem que ter muito cuidado também para não se confundir, tá, gente? Para na hora de analisar se é positivo ou negativo. Mas sempre com aquela ideia de que se está na frente do espelho, né, é positivo. Se está atrás do espelho é negativo. A imagem invertida ou direita, se está para cima do eixo Y, ela é direita. Se está para baixo, é invertida. Bom, mas essa ideia é só para relacionar, então, essa questão aqui que pode ser negativo. Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos construir essa imagem aqui para a gente analisar os sinais de cada coisa, tá? Então, nós vamos... aqui, por exemplo, a gente já sabe que tipo de espelho é. O espelho côncavo. Por isso, o foco é positivo. O foco maior que zero. Sempre que o foco estiver atrás, né? Se o espelho tivesse virado para o outro lado, o foco seria negativo. Nós vamos analisar o pelinha depois de construir a imagem e nós vamos analisar também a imagem depois de construí-la. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Então, agora que a gente já sabe o que significa P, pelinha, e o tamanho do objeto e da imagem, vamos construir através daqueles passos que a gente já sabe que são os raios notáveis. Lembra? Quais são os raios notáveis? O raio incide pelo foco, sai paralelo. Incide paralelo, sai pelo foco. Incide pelo vértice, sai formando o mesmo ângulo. Que mais? Incide pelo centro e sai pelo mesmo lugar. Então, nós vamos escolher aqui, ó. Aqui está o meu objeto, tá? Eu vou formar, então, eu vou incidir paralelo, ó, vou incidir paralelo, não vou fazer pontilhado para quê? Eu vou fazer, ó, aqui, incidir o paralelo e sai pelo foco, então o foco tá aqui. Sai pelo foco. Tá? Vamos fazer outro agora, porque a gente precisa de 2, né? No mínimo 2 para poder construir essa imagem. Vamos fazer o contrário agora? Incide pelo foco e sai paralelo? Pode ser? Concordam? Pode, né? Ó. Incidiu por aqui e saiu por aqui, ó. Saiu por aqui. Então, a imagem vai ser formada onde? No ponto de encontro, né? Das duas. Veja bem, ele está para baixo do eixo Y, né? Que a gente chama de eixo principal. Então, ele está para baixo. Isso significa o quê? Que a minha imagem é invertida. Mas ele está na frente do espelho ou atrás do espelho? Ora, ele está na frente do espelho, assim como o objeto. Se ele está na frente, ele é considerado uma imagem real. Olha aqui, ó. Pelinha, que é a distância do da imagem até o espelho é o chamado pelinha. A distância do objeto até o espelho, que é o nosso P, né? Ó. Só que o nosso P a gente não precisa analisar.
A gente não precisa analisar o objeto, né? O objeto vai estar sempre na frente do espelho, sempre imagem direita. A gente não precisa fazer essa análise aqui, a gente faz análise só com a imagem. Então, olha só, a imagem ficou invertida. Imagem invertida significa que a minha imagem é menor do que zero. Ó, o que aconteceu com o pelinha? O pelinha é maior que zero, a imagem real, tá? Se fosse para trás do espelho, seria imagem virtual. Então, para a gente classificar isso aqui, a gente diz que essa imagem é real e invertida. Bom, gente, então isso aqui, ó, a partir desse estudo, dessas imagens e tamanhos, foi feito esta relação, foi tirada esta relação. Por quê? Essa aqui é uma relação que foi tirada a partir da geometria. Então, se nós pegarmos o O, que é essa distância aqui, ó, e dividirmos pelo P, que é essa distância, vai ser igual pegar, ó, o valor do I com o valor do pelinha e fazer a divisão também. Então, se tu pegar esse pedacinho e dividir por esse pedacinho, é igual a pegar esse pedaço e dividir por esse pedaço. São relações geométricas, né? Pessoal, mas por que esse menos I? Vocês devem estar se perguntando. Por que menos I? Note, sempre que vocês têm uma imagem real, ela não é invertida? Lembram disso? Sempre que a imagem real ela é invertida, imagem real, ó, ela é invertida. Olha aqui. Então, se eu tenho um valor menor do que zero e vou dividir por um valor maior do que zero, não vai ficar, isso aqui não vai ficar negativo? Vai. Por isso tem que botar o menos na frente, tá? Tem que colocar o menos na frente porque esse valor é negativo. Aí não vai fechar essa igualdade aqui, ó. Sempre que o meu pelinha, olha aqui, sempre que o meu pelinha for negativo, imagem virtual, o que vai acontecer com a imagem? Vai ser positiva, vai ser direita, e aí negativo com positivo vai ficar negativo de novo. Por isso que tem que colocar o sinal de menos aqui, tá? Então, se vocês se questionam por causa disso, é porque vai dar um número negativo e aí não vai ser verdadeira essa igualdade aqui. Muito bem, gente, a partir dessa relação, tá? Foram feitos estudos baseados nisso, que é a chamada equação de Gauss, né? Que é a equação fundamental dos espelhos esféricos. E aí eles estudaram o aumento linear, como é que se faz esse aumento, quanto que a imagem aumentou, quanto que a imagem diminuiu em relação ao objeto original. Então, fazendo todo o estudo, substituindo as equações, né, os valores, eles chegaram nessa relação que é a chamada equação fundamental dos espelhos esféricos ou a famosa equação de Gauss. Eu vou fazer um exercício com vocês agora, aplicando a equação para vocês observarem de que maneira costuma aparecer, tá? Nas questões. Então, gente, olha só. Aqui a gente tem uma situação que ele nos dá um desenho. Ele diz que aqui está o objeto, ó. Tá? A flechinha aqui, ó, é o nosso objeto. Então, o objeto ele está um pouquinho antes do foco, tá? Ele está entre o foco e o centro de circunferência. Esse é um espelho côncavo. Então, o nosso foco é positivo, maior que zero, né? Na verdade, todos esses pontos são positivos, todos os pontos que estão atrás do espelho são negativos. Então, ele diz que a imagem, aqui, o objeto está a 20 centímetros do centro de circunferência e está a 10 centímetros do foco. Aqui a gente já tem uma informação importante. Porque o foco para nós é essa distância daqui até o vértice ou é a mesma distância do foco até o centro de circunferência. Ele é exatamente a metade do vértice até o centro de circunferência. Então, o nosso foco vale 30 centímetros. Então, aqui a gente já tem, ó, a medida do foco. Então, o foco para nós é 30 centímetros. Tá vendo? Agora, pensa o seguinte, ó.
O nosso P, que é o que a gente precisa, é a distância que eu quero, ó, do espelho até o objeto. Essa distância aqui, ó, esse aqui é o meu P. Esse P, eu fiz uma letra grega aqui. Esse P é essa distância, mas a gente já sabe que do foco até o vértice vale 30, 30 mais esse pedacinho que vale 10. Então, a gente sabe que o nosso P é 40 centímetros. Com isso, a gente acha o nosso P'. Porque olha o que o exercício está pedindo. A distância do objeto e sua imagem. A distância entre o objeto e a sua imagem. Ele não quer saber a distância da imagem em relação ao espelho. Ele quer saber a relação da imagem em relação ao objeto. A distância, né, em relação ao objeto. Então, para isso, a gente calcula a distância que essa imagem tem do espelho. E aí faz a diferença de uma para outra. Precisa desenhar, Sora? Não, não precisa desenhar nesse caso, tá? Não precisa. A gente vai fazer o seguinte, ó. 1 sobre F, que é 30. 1 sobre P, que é 40. Mais 1 sobre P', que é o que a gente vai descobrir, tá? Vamos jogar isso aqui pra cá, ó. Vai ficar 1 sobre 30 menos 1 sobre 40, dividido por 1 sobre P'. Tira o mínimo aqui, ou simplesmente deixa assim, ó. 30 vezes 40. Pode deixar em forma de produto, quando são números muito grandes, mas aqui daria 1.200, né? Pode ser também. Mas assim fica mais fácil, ó, porque esse elimina com aquele e vai sobrar o 40. 40 vezes 1 menos. Esse divide para esse, sobra o 30. 30 vezes 1, tá vendo? Ó, 1 sobre P'. 40 menos 30, 10. 30 vezes 40, agora aqui a gente multiplica para facilitar, né? 1.200. E aí 1 sobre P'. E agora a gente faz, inverte aqui, ó, regrinha de 3, tá? P' vai ser 1.200 dividido para 10, então o meu P' vai ser 120 centímetros. 120 centímetros significa 1,20 m. Então, nós encontramos o P', 120 centímetros. Porém, o que a gente quer? A distância do objeto e sua imagem, entre os dois. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o P', que está a uma distância maior do espelho, vou subtrair a distância do objeto do espelho e vai sobrar quem? A diferença dos dois. Então, quem é o meu P'? É P' menos P, ó, tá? P' menos P, 120 menos 40. Então, essa diferença de P' menos P vai ser 80 centímetros. Então, eles estão numa distância de 80 centímetros em relação um ao outro. Mas vamos construir essa imagem para vocês verem como é que vai ficar? Para ver exatamente onde que vai dar essa imagem, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer incide paralelo. Ah, pode ser pelo vértice também. Parece que alguém me pediu aí para fazer pelo vértice. Pode ser também. E sai pelo vértice formando o mesmo ângulo, né? O problema do vértice é que é complicado num quadro assim, que não é quadriculado, gente, ter uma noção de ângulo, tá? Dei uma ajeitadinha aqui pra ficar melhor, tá? Melhor de ver. E agora vamos fazer o próximo. Vamos pelo centro, então. Pelo centro de circunferência aqui, ó, pra mudar um pouco, né? Ó. Pelo centro de circunferência. Então, ele incide lá e ele volta pelo mesmo lugar. Vamos tentar fazer os dois se encontrar agora. Ó, a senhora vai ter que apagar aqui. Em algum lugar eles vão se encontrar, né? Quer ver? Sim, porque a distância entre eles é 80 centímetros, né? Então,
o desenho vai ficar bastante grande. Ó, agora eu acho que eu já consigo, né? Aproximar os dois aqui, ó, fazer os dois se encontrar, opa, ó, bem aqui. E aí, então, se nós formos fazer essa imagem, construir essa imagem aqui, né, ela vai ser uma imagem invertida, ó, invertida e real, né? Por quê? Porque está no mesmo lado do objeto, a parte de frente do espelho, ó. Então essa aqui seria a imagem, ó, gente, construída a partir esses raios que a gente já conhece, que são os raios notáveis, né? Esse aqui é o raio que entra e sai, ó, pelo mesmo lugar, tá? Quando ele passa pelo centro. E aqui seria a distância, ó, essa distância até aquela lá, que é o que o problema está pedindo para nós, ó. É essa distância aqui, ó. Essa é a distância que a gente achou aqui, entre um e outro, tá? Mas não precisava fazer o desenho, a professora fez o desenho só para vocês entenderem realmente como que dá certinho, ó, tem que dar certinho. Se der coisa errada é porque o desenho está desproporcional, tá? Se vocês não usarem régua bem certinho, ou papel quadriculado e fizer sem medir, o desenho pode dar todo errado. Então, nesse caso, não ficou perfeito. Eu fiz mais ou menos, porque fazendo um quadro assim, sem ser quadriculado também é complicado, a gente fica desproporcional, tá? Mas eu fiz mais para vocês entenderem, então, como que seria o desenho, a distância e a imagem desse problema. Tá? E aí na tutoria a gente vai discutir um pouco mais problemas desse tipo, vamos fazer algumas questões do material de vocês e espero vocês lá, tá? Porque aí vamos finalizar esse capítulo, que é o capítulo 19, né? E depois partimos para o capítulo 20, falar de refração da luz, tá? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!